Pessoal, o vídeo de hoje é uma sequência de 3 derrotas que eu peguei quando eu tava subindo bronze pro prata, tá? Eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês dessa forma, ah, até pra mostrar os pontos fracos de se jogar com o deck de Fire King, tá? Nessa build que a gente tá jogando atualmente. Enquanto a gente vai conversando, eu vou deixar uns duelos rodando ao fundo, tá, pessoal? E mais pra frente vai ter um que eu tento da melhor forma possível comentar as jogadas que eu fiz. Pessoal, então, o deck, em algumas situações, ele sofre um pouco, tá? Devido à build que eu estou utilizando, como dito anteriormente, ele não possui algumas cartas que lidem com o back row do oponente, ou até mesmo cartas para negar efeitos de ativação. Negar efeitos de magias, armadilhas, tá? A gente tem o Arvata, que quando ele está em campo ele nega efeitos de monstros, mas isso não é o suficiente para segurar mais o deck, tá? Ainda assim, é um deck que se mostrou bem consistente no começo da ranqueada. Até agora foram poucos duelos em que a gente acabou perdendo. Acho que essa sequência de 3 derrotas foi a maior sequência ao longo dessa jornada, tá? É um deck que não aparenta sofrer muito no início. Claro que a gente tem que considerar muitas variáveis, como a gente está no começo de uma ranqueada, estamos em um dos níveis mais baixos da ranqueada, no caso, né? Então, em tese, conforme a gente vai subindo, a gente vai encontrando decks mais fortes, até mesmo decks meta ao longo da caminhada, tá? Eu acredito, pessoal, que conforme a gente vai desenvolver dessa conta aqui, a gente consiga cartas novas. Eu já tô de olho em conseguir 2 cópias do Kitiroid, que é uma boa defesa para segurar ataques do oponente, porque ele segura tanto quando tá na tua mão quanto no cemitério. E eventualmente alguma outra carta que venha a ser útil nessa build. Até vou citar aqui uma carta de uma box, é uma trap, é chutar fogo o nome dela, certo? Que quando um monstro de fogo é destruído por efeito, adiciona um contador. E depois, quando tu tira os contadores dessa carta, para cada contador teu oponente toma 1000 de dano. Então seria uma carta muito útil nesse deck. Eu até tenho uma build na minha conta mais antiga com essas cartas, tá? E quem sabe no futuro eu não vou atrás delas para complementar um pouco a build desse deck. Então, pessoal, nesse próximo duelo eu peguei um rapaz que tá de Seto Kaiba, certo? Eu começo jogando, a mão veio boa até, eu resolvi passar o turno por não ter uma jogada de maior segurança. E como eu tinha um boxeador na mão, eu optei por segurar. Caso eu tomasse dano, eu teria como me proteger no próximo turno. Turno do cara, ele joga um protetor com azul nos olhos, ativa o efeito, traz a pedra e parte para a batalha. Eu ativo o efeito do boxeador, baixo o boxeador como para ter uma defesa no próximo turno. Meu turno de novo, eu saco um controlador, baixo o lobo. Aqui eu fiz uma misplay, eu achei que eu poderia baixar o golem de lava no lado do campo dele quando eu pesquei o controlador. Então eu, como não consegui, eu fiz a evocação Exceed do dragão, certo? Porque o efeito dele é de quando ele bate em alguém, ele pode desassociar uma matéria e bater de novo. Então eu resolvi casar o máximo de dano que eu conseguisse no cara.
Eu poderia ter segurado, porque aí ele não ativaria o efeito da pedra, né, quando vai pro cemitério. E era isso. Duas misplay que eu fiz nesse turno que me custaram um duelo. Minha fase final, ele ativa o efeito da pedra. Ele puxa o espírito. Ativa o efeito do espírito, dá alvo na minha carta setada. E agora é o turno do cara. Ele revela um Olhos Azuis na mão. Ele vai invocar por invocação especial o alternativo. Revela o guarda dragão do legado mundial. Bane 2 monstros normal. Invoca ele. E é isso aí. Ele bate com o alternativo. Bate com o espírito. E perdemos mais um.